Olá, vamos mergulhar fundo na história do nosso planeta para entender como as diferentes atmosferas que a Terra já teve nos contam uma história de bilhões de anos de mudanças. Para construir esse caso, nós vamos examinar 4 linhas de evidência bem distintas, mas que, no final, se conectam perfeitamente. Então, a primeira peça do quebra-cabeça vem da própria química das rochas, que nos mostra um cenário bem claro: uma Terra primitiva sem oxigênio livre na atmosfera. O trabalho de pesquisadores como Donald Canfield e Heinrich Holland foi fundamental aqui. Eles identificaram várias assinaturas químicas independentes em rochas muito antigas e todas elas, sem exceção, apontam para a mesma conclusão: um ambiente com pouquíssimo ou quase nenhum oxigênio. E uma dessas assinaturas é especialmente importante. É um tipo específico de isótopo de enxofre que, como Farquhar, Ball e Tiemens demonstraram, simplesmente não consegue se formar se houver oxigênio por perto. A presença dele, e depois o seu desaparecimento completo do registro geológico, funciona como um verdadeiro interruptor. Ele marca de forma muito clara quando a atmosfera da Terra começou a mudar para sempre. Essa linha do tempo nos mostra o chamado grande evento de oxigenação. Foi uma transformação fundamental e, mais importante, irreversível na história do nosso planeta. E olha, isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que se desenrolou ao longo de centenas de milhões de anos. Agora vamos para a segunda grande peça dessa história. Ela tem a ver com uma pergunta bem intrigante. Como a Terra primitiva conseguiu se manter aquecida o suficiente para ter água líquida? Essa é a essência do que chamamos de paradoxo do Sol jovem fraco, um problema que foi primeiramente articulado por Carl Sagan e George Mulley. A física aqui não deixa dúvidas. Com o Sol emitindo cerca de 30% menos energia, a Terra deveria ter sido basicamente uma bola de gelo. Então, alguma coisa, alguma força invisível teve que manter o planeta aquecido. Mas o quê? A resposta, proposta por cientistas como James Casting, foi um efeito estufa muito, mas muito mais potente. Estamos falando de níveis de dióxido de carbono ordens de magnitude maiores do que hoje. Isso criava uma espécie de cobertor de gases ao redor do planeta, aprisionando o calor. E veja bem, esse efeito estufa superpotente não é só uma ideia. As evidências estão lá. Elas aparecem na química de solos fossilizados daquela época e são corroboradas por modelos de longo prazo do ciclo do carbono, como o GeoCarb de Robert Berner. Juntos, CO2 e metano formaram um escudo que impediu a Terra de congelar. Mas não é só a química que nos conta essa história. As próprias propriedades físicas da atmosfera antiga também deixaram marcas diretas, gravadas nas rochas. Um exemplo fascinante disso vem do trabalho de Sanjoy Som e sua equipe. Eles estudaram as marcas deixadas por gotas de chuva em lama que se fossilizou há 2,7 bilhões de anos. Usando as leis da física, eles conseguiram calcular o quão densa a atmosfera poderia ser naquela época, e o resultado é que ela não poderia ser drasticamente mais densa do que a atmosfera de hoje. E tem mais. Outra evidência física vem de um lugar surpreendente: pequenas bolhas de gás que ficaram presas dentro de cristais de quartzo antigos. Ao analisar essas bolhas, como fez a equipe de Bernard Marty, é possível ter uma leitura direta da pressão do nitrogênio no passado. E, de novo, a conclusão é que a pressão era comparável ou talvez até um pouco menor do que a atual. Então, o ponto central aqui é que esses métodos que a gente chama de paleobarometria se baseiam em leis físicas que são universais e imutáveis. Isso nos dá limites muito robustos e quantitativos sobre como era o nosso mundo no passado. Não é mais especulação, é medição. Tudo bem, já vimos a química e a física. Agora, vamos ver como a própria vida respondeu e se adaptou a todas essas mudanças atmosféricas. É difícil de imaginar, mas houve um tempo durante o período carbonífero em que a atmosfera da Terra tinha cerca de 35% de oxigênio, bem mais que os 21% que temos hoje. Essa atmosfera super rica em oxigênio foi o resultado direto do soterramento em massa de matéria orgânica que virou as grandes reservas de carvão que conhecemos. E claro, esse excesso de oxigênio teve consequências biológicas enormes. A pesquisa de Robert Dudley, por exemplo, mostra como essa atmosfera hiperóxica permitiu que os insetos e outros artrópodes, com seus sistemas respiratórios mais simples, atingissem tamanhos gigantescos. Pense em libélulas com a envergadura de uma gaivota. Era uma consequência fisiológica direta daquele ambiente. E ainda existe outra linha de evidência que confirma isso: o fogo. Quanto mais oxigênio, mais fácil as coisas queimam. E o que a gente encontra nos registros do Carbonífero?
uma quantidade imensa de carvão vegetal fossilizado. Isso é evidência direta de incêndios florestais generalizados, algo que só seria possível em um mundo com muito mais oxigênio. Essa comparação mostra uma ligação clara de causa e efeito entre a composição do ar e o que é biologicamente possível. O gigantismo dos insetos não foi um acidente. Foi uma resposta direta a um ambiente único. Quando a gente junta todas essas peças, a geoquímica, a física, a biologia, o que surge é um retrato de 3 grandes fases da atmosfera terrestre. Primeiro, uma atmosfera sem oxigênio. Depois, uma com um pouco de oxigênio. E, finalmente, a atmosfera rica em oxigênio que permitiu a nossa existência. E o mais importante, cada uma dessas transições foi um caminho sem volta. A força desse modelo científico não está em uma única evidência, mas no fato de que múltiplas linhas de investigação, totalmente independentes, chegam à mesma conclusão. É o que a filósofa da ciência Naomi Oreskes chama de consciência, e é um dos pilares da ciência robusta. Como Andrew Null colocou, a evolução da atmosfera e a vida não são 2 histórias separadas. Elas são uma única história, uma não pode ser entendida sem a outra, e essa dança mútua se desenrolou ao longo de bilhões de anos.